Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 8 a 11. Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhecestes? Quem me viu, viu também o Pai. Como dizes, pois, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. O Pai que está em mim, esse é que faz as obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Palavra da salvação. Comentário João 14, de 8 a 11. Santo Hilário. A novidade do que foi dito comoveu o apóstolo Filipe. Visto como homem, se proclama Deus e afirma que, conhecendo-o, o Pai é conhecido, e vendo-o, o Pai é visto. Filipe irrompe com a familiaridade própria dos apóstolos e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele não diz que não viu, mas pede que mostre. Ele não pede que mostre na forma de uma visão corporal, mas para que entendesse aquilo que viu. Filipe viu no Filho a humanidade, mas o Pai não pôde ver com ele. E assim, para demonstrar que o que ele queria não era uma explicação do modo de ver, mas de como entender, Filipe disse: E nos basta. Nosso Senhor repreende o apóstolo por ignorar que o conhece. Afinal, visto que tantas obras suas eram próprias de Deus, pisar as ondas, mandar nos ventos, despedir os pecados, devolver a vida aos mortos, toda a queixa do Senhor parte disto, que, por ver apenas a forma de homem, Filipe não reconhecia nele a natureza de Deus. E por isso, quando o apóstolo lhe pede para mostrar o Pai, diz: Filipe, quem me viu, viu também o Pai. Nosso Senhor não se refere aqui à visão com os olhos da carne. A parte que é carnal do nascido da Virgem, afinal, não ajuda a contemplar nele a forma e a imagem de Deus. É o entendimento do Filho de Deus que nos proporciona entender também o Pai, uma vez que o Filho é imagem do Pai, não por diferir dele em gênero, mas para expressar que o Pai é autor do Filho. Com efeito, as palavras do Senhor não dão a entender uma só pessoa, solitária e indistinta. Pelo contrário, a própria declaração revela sua natureza, pois quando diz viu também o Pai, exclui a hipótese de que seja um só e solitário. Que interpretação, pois, nos resta, senão que o Pai seja visto através do Filho pela semelhança e unidade de natureza? Que desculpa ainda havia para desconhecer o Pai, ou que necessidade de mostrá-lo aos desconhecedores, se já tinham visto o Pai no Filho, segundo a comunidade de natureza dos dois, uma vez que, graças à indistinção e unidade deles, o mesmo é o gerado e o gerador? Por isso segue assim e fala a fala do Senhor: Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ora, o Pai está no Filho e o Filho no Pai, não pela união de dois gêneros que se encontrem, nem pelo enxerto de uma natureza mais capaz em outra, já que por uma necessidade corporal, as coisas exteriores não podem se tornar interiores às coisas nelas contidas, e sim pela geração de uma natureza vivente por outra natureza vivente, dado que de Deus não nasce outra coisa senão Deus. Deus, que é imutável, segue a sua, por assim dizer, natureza, e por isso o que gera também é Deus imutável. E esse nascimento perfeito de Deus imutável a partir de Deus imutável não abandona a sua natureza. Entendemos, pois, que a natureza de Deus em Deus subsiste na medida em que Deus está em Deus, e que, além dele,
que é Deus, ninguém mais é Deus. Donde se vê que ele nem se nega filho, nem disfarça a natureza da virtude paterna que nele reside. Pois, na medida em que fala, fala permanecendo na própria substância. Na medida em que não diz de si mesmo suas palavras, declara que nasceu de Deus, nasceu Deus de Deus. Mas o Pai é mantido no Filho, mostrando que ele não é único nem solitário. E o Pai trabalha pelo Filho, mostrando que ele não é diferente ou externo. Como não é sozinho aquele que não fala somente a si, também não é estranho e separado daquele que fala por ele. Tendo ensinado, então, que o Pai falou e trabalhou nele, ele formalmente declara esta união. Acredite que eu estou no Pai e o Pai em mim. Para que não pensem que o Pai trabalha e fala no Filho como por um mero instrumento, em decorrência do seu nascimento, e não pela sua natureza, como nós sabemos da língua grega. Não sabendo essa língua, não acredita que o Pai está nele e ele no Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Palavra da salvação. Comentário João 14, de 12 a 14. Santo Agostinho. Mas quem são os maiores? Talvez o que curava os enfermos, quando passavam, somente com a sua sombra? Na realidade, é mais curar com a sombra do que com as vestes. Porém, quando disse isso, o que Cristo faz é recomendar as próprias obras e palavras. E quando diz: O Pai está em mim, ele faz as obras, que outras obras poderiam significar se não falava das palavras? O fruto das palavras certamente é a fé deles. Contudo, quando os discípulos pregavam o Evangelho, os crentes não eram em número tão pequeno quanto o deles, e as nações haviam se convertido. Além disso, não foi embora aquele rico cheio de tristeza? Pois o que não fez ele ouvindo dos lábios de Cristo, logo muitos fizeram quando ouviram da boca dos discípulos. Eis que realizou maiores obras, pregado pelos crentes do que escutado pelos presentes. Mas não devemos nos fixar somente no fato de ter feito maiores obras por intermédio dos apóstolos, sendo que não fala apenas deles ao dizer: aqueles que creem em mim. E não devemos contar entre os fiéis aqueles que não realizaram coisas maiores do que Cristo? É difícil se isso não for compreendido. Diz o apóstolo: aquele que crê naquele que justifica o ímpio tem a sua fé imputada à justiça. Romanos 4:5. Mesmo nesta única obra, trabalhamos em Cristo, porque é a obra de Cristo que acreditamos nele. E ele causa isso em nós, mas não sem a nossa cooperação. Presta atenção então. Quem crê em mim, as obras que eu faço também as fará, porque eu o faço fazer. Que obras são essas, senão passar da iniquidade à justiça? E isso é feito por Cristo em nós, mas não sem nós. Ousaria dizer que isso é muito maior do que criar o céu e a terra, porque o céu e a terra passarão, mas a salvação e a justificação dos predestinados serão eternas. Mas no céu, os anjos também trabalham por Cristo. E aqueles que cooperam com Cristo em sua justificação fazem algo maior do que os anjos? Aquele que pode discernir, julgue o que é melhor, se criar justos ou justificar os iníquos. Pois se um e outro supõem poder igual, o segundo implica maior misericórdia.
Mas também não há necessidade de compreender em absoluto todas as obras de Cristo, quando disse: eles farão maiores do que essas, porque talvez se referisse àqueles que trabalhavam naquele momento. E nesse caso, é realmente de menor valor pregar palavras de justiça, o que ele fez sem nós, do que justificar os ímpios, o que é feito por nós, para que possamos fazê-lo. O Senhor prometeu aos que lhe pediram grande esperança, dizendo: porque vou para o Pai. E para que ninguém atribuísse a si essas obras maiores, nem as ostentasse como suas, nosso Senhor acrescentou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. O que dissera fará, em seguida disse farei, querendo dizer: não considereis impossível tal coisa. Não pode, afinal, ser maior do que eu aquele que crê em mim. E eu hei de fazer, então, obras ainda maiores do que faço agora. Farei por meio de quem crê em mim, obras ainda maiores do que faço agora por mim mesmo. E isto não por insuficiência minha, mas por generosidade. Mas e então, de que modo pedireis quando vemos que muitos fiéis pedem e não recebem? Seria porque pedem mal? O que faria dano pelo que pede, não recebe pela mesma piedade de Deus? Como pode entender o tudo o que pedirdes, eu o farei? Se Deus não concede algumas coisas aos que pedem, tendo em vista o bem deles? Por acaso disse isso somente aos apóstolos? De modo nenhum, porque logo antes havia dito: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Porque, especificando os próprios apóstolos, vemos que aquele que fez mais do que os outros foi chamado para remover o espírito de Satanás, e ele não obteve o que havia pedido. Ouça o que é dito neste lugar. Em meu nome, que é Cristo Jesus, Cristo significa Rei e Jesus, Salvador. Por isso, tudo o que pedimos contra nós não é pedido em nome do Salvador, porque ele é Salvador não só quando ele concede o que pedimos, mas também quando ele não concede, porque mais Salvador se mostra quando ele não faz o que atenta contra a nossa salvação, da maneira que o médico sabe se o que o doente pede é prejudicial ou bom para a sua saúde. Veja porque, quando pedimos algo prejudicial, ele não atende o pedido tendo em vista a salvação. Também é verdade que muitas coisas que pedimos em seu nome, ele não concede quando pedimos, mas concede depois. O que pedimos demora, mas ele não nega. Ele imediatamente acrescenta: para que o Pai seja glorificado no Filho, tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Em outras palavras, o Filho nada faz sem o Pai, pois o faz para que seja glorificado.